Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais manicômio do que nunca agora. Reforma tributária, preços de transferência. Você que já não consegue mais utilizar todos aqueles seus créditos tributários, tem limitações. A gente veio aqui para dividir um pouco com você algumas experiências. Você nos conhece bem. Tava com saudade da gente, voltou com tudo já nessa temporada de 2024. Eu queria aproveitar, mandar um abraço para os meus alunos, para os meus mentorados e para os meus leitores. Lembrar que está saindo aí o Cartas a um Jovem Gestor Tributário, lançamento do ano. Em breve, sessões de autógrafo em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Você que está correndo na esteira, está correndo na orla, você que está preso no trânsito, no meio da berrine, eu sei que você está aí. E agora que eu estou falando isso, você está rindo, né? Mas é verdade, você está na Bandeirantes, está na berrine. Estamos aqui de volta. Eu queria aproveitar e agradecer o meu patrocinador, você sabe, a Bravo. Contrato renovado para 2024. A Bravo é uma Tex-Tech que atende mais de 6 mil CNPJs no Brasil em BPO, fiscal, contábil, folha de pagamento. A Bravo ela vem fazendo um trabalho muito importante na gestão da reforma tributária. Você sabe que vai faltar mão de obra, você tem aí 2 anos para começar a calcular, começar a simular cenários bons, ruins para o seu negócio. E aí você está com aquela dúvida: contrato mais gente, ponho o meu time para cuidar de um ambiente que vai acabar daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, daqui a 8 anos, ou eu contrato uma terceirização. A Bravo ela entra aí, fazendo a gestão desse BPO da reforma tributária, com muita ferramenta tecnológica. A Bravo já de muitos anos trabalha muito com transformação digital, ela pode te surpreender nesses cenários também. E eu estou aqui com o meu querido amigo Cadu Lopes. Veio aqui me visitar, o Cadu da Pernod Ricard. Cadu, seja muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Augusto, pelo convite. Sou fã do podcast. Maravilha. Já assisti praticamente todas, legal, né, as entrevistas. Vai ser um prazer estar aqui batendo esse papo com você e falando um pouquinho aí da minha trajetória e dos meus pontos de vista. Show de bola, Cadu. Queria começar, como de praxe, com a tua trajetória. Fala um pouco, trajetória acadêmica, profissional, o que te trouxe até aqui, meu caro? Legal. Bom, o que me trouxe até aqui começa muito cedo, né? Aquele Cadu com 15 anos que decidiu trabalhar no McDonald's para ter um dinheirinho a mais para comprar alguma coisa, para jogar um fliperama, comprar uma camiseta, um tênis de marca, né? Então, comecei a trabalhar motivado não por necessidade familiar, né? Tive até um acordo com meu pai, né? Olha, se prejudicar os estudos, você vai sair, você vai parar. Mas aquilo foi uma escola de vida, né? Importante, porque enquanto eu trabalhava para mim, para ganhar aquele dinheiro, gastar com coisas de adolescente, tinha gente do meu lado sustentando família. Sim. Né? Pagando aluguel, com filhos e trabalhando ali também. Realidade brasileira. Realidade brasileira, exatamente. Então, aqueles 2 anos e meio, quase 3 de McDonald's me deram muita maturidade para entender desde cedo, né, como que o mercado de trabalho, como que uma oportunidade de trabalho em si, ela funciona, né? Eu saí perto de completar 18 anos na fase do Exército. E acabei sendo dispensado do Exército por excesso de contingência. E foi uma certa frustração, porque o meu objetivo era conseguir entrar para fazer uma carreira de estudo mesmo, né? Uma carreira militar, estudar lá dentro. Porém, paralelamente acabou sendo bom, porque eu fui procurar outras coisas e me deparei com um concurso público de técnico do Tesouro Nacional, TTN, não sei se existe hoje. Eu lembro do TTN. Você tinha o ensino médio, podia fazer o TTN, Isso. Curso Superior Auditor Fiscal, né? Isso mesmo. Curso superior era o AFTN. Isso. E então eu fiquei interessado porque era um salário bom para o meu ponto de vista na época, né? Era
algo que eu imaginava ganhar, por exemplo, formado numa profissão e aquele concurso, aquela posição oferecia. Sem Estabilidade, né? Toda a Sim. questão de ser uma posição no governo, né? No cargo público, tinha essas questões de estabilidade que a gente levava em conta. Então eu estudei muito afinco para aquele concurso. E na apostila tinha contabilidade. Uhum. Como bom virginiano, né? Eu vi débito, crédito, bate, isso é igual, o balanço fecha. Achei aquilo tudo lindo. Fui procurar no manual da FUVEST o que faria alguém com contabilidade. Uhum. O manual também é super motivador. Sim. Auditor, perito contábil, né? Contador. Havia uma série de profissões que a Ciências Contábeis capacitaria, né, a pessoa para seguir. Então eu encarei, fiz os vestibulares, né? Só vou fazer um parêntese antes de continuar, que é engraçado. O primeiro vestibular que eu fiz, na época, quando eu terminei o ensino médio, segundo grau, foi para veterinária. Veterinária, área de biológicas. Né? E no ano seguinte eu comecei a fazer cursinho para veterinária, em biológicas, para continuar tentando veterinária. Eu só tinha prestado as públicas, né, e não tinha entrado em nenhuma. Falei, não, agora eu vou fazer um cursinho e vou tentar entrar no ano seguinte. Só que houve essa mudança de rota. Eu entendi então... por que você tentou fazer veterinária. Porque você queria domar o leão feroz da Receita Federal. eu acho que o maior desafio dos veterinários hoje é esse, viu? Sim. É uma coisa terrível. E houve essa mudança de rota, né? Então eu acabei meio que me interessando muito pela contabilidade nesse estudo, né? Para esse concurso público. Troquei o cursinho de biológicas para humanas, né? Para quem não é da área contábil e acha que contabilidade é exatas, está longe de ser exatas, né? Sim. É uma ciência humana. Muito legal. E de exato mesmo só tem a teoria. A contabilidade ela é um mar de estatísticas. Eu acabei, então, prestando vestibular, entrei na PUC, no Mackenzie. Eu passei em praticamente todas as particulares que eu prestei. Né? Não passei nas públicas, não consegui. Todo mundo já está sabendo, então, que eu não era um bom aluno no ensino médio. Né? Não era de fato, estudar no ensino médio não era o meu forte. Mas comecei a faculdade de contabilidade, comecei na época, um pouco depois, nesse período eu continuei trabalhando, trabalhei numa academia, depois trabalhei numa gráfica, até que surgiu uma oportunidade de estágio num banco. Né? E eu falei, bom, não é área contábil, era para fazer estágio mesmo na agência. Né? Eu trabalhava montando o processinho de cobrança de inadimplente, juntando extrato, documento, né? Calculando juros, essas coisas. Mas eu falei, poxa, é um estágio. Então eu saí da onde eu estava, na época na gráfica, fui para esse estágio. E era bem remunerado, né? Os bancos remuneravam bem os estágios até, não? Esse banco era um banco. Esse banco era a nossa Caixa, que era também conhecido como Caixa Econômica Estadual. Né? Ele não existe mais. Não existe mais. Era um banco público. Né? Então eu não sei te dizer com certeza se o meu estágio era bem remunerado comparado com outros bancos. Tá? Eu acredito que não. Eu acredito que eu ganhava... Por que eu digo isso? Porque o segundo estágio já era praticamente o dobro do que eu tinha lá. Né? O segundo estágio foi numa empresa de pager, beepers. Acho que o pessoal novo não conhece. Não precisa denunciar a tua idade assim, Cadu. Eu acho que eu já denunciei quando eu falei da nossa Caixa, nosso banco, do TTN. Correto. Mas o beeper, o pager, também não existe mais. Era uma tecnologia lá forte no início dos anos 2000, né? Década de 90, 2000. Mas foi superado pelo celular. E nesse estágio eu tive o primeiro contato com a contabilidade em si. Né? Comecei trabalhando um pouco com cobrança, né, na área de cobrança da empresa, e depois migrei para a contabilidade na primeira oportunidade que eu tive. Foi interessante, foi um bom aprendizado. O contador era um cara super didático, né? O supervisor da área era uma pessoa super bacana, super acessível. Então tive bastante aprendizado, foi um ambiente bacana de estágio.
Só que não tinha oportunidade de efetivação. Então, quando foi chegando perto do final do contrato, eu fui procurando outras coisas. E assisti uma palestra lá no Mackenzie de um sócio da Arthur Andersen, na época, não me lembro o nome dele. E ele falou de auditoria, de consultoria, né, de todos os braços de negócio de uma Big Four, que na época era Big Five. E eu fiquei muito interessado. Né? Arthur Andersen foi lá, tinha cartaz da Arthur Andersen, da Ernst Young, da KPMG, da Deloitte, em toda a faculdade. A gente achava... abria processo seletivo para trainee e eles espalhavam os cartazes pela faculdade. E você notava aqueles colegas que num dia estavam de chinelo, bermuda e camiseta jogando sinuca no diretório e no dia seguinte estavam de terno e gravata. Exatamente, né? Exatamente. Você tirou a palavra da minha boca. Uma das coisas que me motivou também a entender foi ver o pessoal que trabalhava na auditoria andando de terno. Isso. Porque eu falei, gente, olha que legal, meu. Puta, o cara ainda tá na faculdade e tá se vestindo igual executivo. Sim. Né? A gente tava ainda no sapato, calça social e camisa. Isso. E eles já estavam no ternão completo. Aí, todo esse glamour, né? Que, o auditor tem a piada interna de auditoria, né? Que o sonho do auditor é saber o tanto que os outros acham que ele sabe e ganhar o tanto que os outros acham que ele ganha. Sim, sim, exatamente. Então eu acabei passando, eu fiz o processo seletivo para a Ernst Young e para a Deloitte só. Fiz essas duas. Não me lembro por que não prestei nas outras, talvez tenha perdido o prazo, não me lembro por que, mas segui no processo com essas duas e terminou primeiro na UI, eu acabei ficando na UI. Não continuei na última fase da Deloitte. E naquela época o inglês não era um corte. Naquela época, a gente está falando de 1999, o inglês era um diferencial. E na faculdade de contábeis, possivelmente também pelo que eu percebi do mix de trainees que entraram naquele ano, contábeis, administração, economia, direito, o inglês de fato não era uma coisa normal, né? Um ou outro falava. Tinha um inglês bom a ponto de poder dizer que pode falar, que pode usar no trabalho, né? No dia a dia. Então eu pensei, puxa, entrei aqui agora eu preciso estudar inglês. Então eu estava terminando a faculdade, já estava no 3º para o 4º ano de contábeis, na época eram 5, então tinha passado da metade do curso. Comecei a fazer inglês no próprio Mackenzie. Né? Eles têm uma escola, o CLEM, de Estudo de Línguas do Mackenzie. E com essa preocupação de ter algo que não era comum. Né? Quando eu terminei a faculdade, eu estava naquela fase de carreira do auditor, que é o cargo de auditor sênior, que eu acho que até hoje eu posso te dizer com segurança que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei naqueles 2 anos. Era uma coisa surreal. Era de domingo a domingo, a gente trabalhava hoje para entregar o relatório de ontem, era correria incrível. Só que gera muito aprendizado, né, Augusto? Ao mesmo tempo, é numa fase da nossa vida que a gente tem esse gás. É uma fase da nossa vida que a gente pode fazer esse investimento, né? Até mesmo por questões de estrutura familiar. Né? Então, eu foquei nisso. Eu passei por essa fase de sênior até um pouco rápido. Né? Eu sou da turma de 99, mas eu fui promovido para gerente com a turma de 98. Não significa que a minha carreira foi sempre bem sucedida desde o começo. No começo eu dei cabeçada em pão de prego. No começo eu tive feedback no sentido, olha, você está aquém dos outros trainees, você precisa melhorar. Avaliações nesse nível. Avaliações não, basicamente nesse nível mesmo foi uma, mas foi aquela que deu o start. Né? Foi aquela que deu o clique e fez o Cadu parar para pensar e falar, o que eu quero? Eu quero isso? Se eu quero isso, eu tenho que correr atrás. Né? Eu tenho que me dedicar e entregar o que eles estão esperando que eu entregue. Com certeza. E nesse movimento, né, de maior comprometimento, de maior dedicação de tempo, a gente acaba, né, qualquer um acaba se tornando melhor tecnicamente, né?
E a gente trocando ideia, né? Eu sempre acreditei muito nessa coisa, nessa coisa de crescer junto, né? Eu acho que quando a gente cresce junto, a gente cresce para sempre, Com firme, certeza. sólido, né? Ninguém te derruba. Então, eu trocava muita ideia com as pessoas do meu time, os outros pares, né? O pessoal que estava embaixo me procurava também, eu sempre estava acessível. Acontecia de gerentes procurarem, porque era uma coisa que na época me dava um orgulho, né? Falar, nossa, o gerente veio tirar uma dúvida comigo, que orgulho, né? E hoje, sendo gestor, eu sei que a coisa mais normal do mundo é a gente procurar o analista para tirar dúvida. Exatamente. Né? Ele está perto. Se bobear, a gente tem mais dúvida que eles. Muito mais. É isso? Muito mais. Eu diria que quando você se torna um gestor e você começa a ter preocupações maiores, como não só o gerenciamento técnico da área, mas o gerenciamento das pessoas, né? Acho que nem é legal o gerenciamento de pessoas, seria mais a questão de liderança, né? Você fazer uma área rodar, você ser uma engrenagem da empresa, né? Tá conectado com outras áreas, você se afasta do técnico. Sim. Não tem como. É. Não adianta me perguntar hoje qual é o campo da ECF que eu declaro lucro da exploração, por exemplo. Isso. Eu vou falar, ele existe, ele está lá, mas eu não sei qual é. Exato. Né? Então, eu também não sei, tá, pessoal? Só para deixar claro. Outro dia eu falei pro meu time, mas em que ficha da ECF a gente lança um imposto, alguma coisa de imposto, não lembro agora. Ele virou para mim e falou assim, ficha, Cadu? Por que ficha? Eu sou da época da DIPJ. A DIPJ a gente tinha as fichas. Então é campo, bloco, né? Agora eu tô aprendendo. Eu tô te ouvindo falar, assim, ó, eu sou do tempo da DIPJ, eu sou do tempo das Big Six. Cadu. Big Six? Big Six. Eu sou do tempo da... Quem era a sexta? Na época tinha assim, ó, vamos lá, PwC, Arthur Andersen, Deloitte, UI, KPMG e Coopers e Lybrand. Pricewaterhouse era separado. Exatamente. Então eu sou do tempo das Big Six. Eu sou do tempo da IN68. IN68. IN86. Nossa, eu vou parar de falar aqui porque senão... É verdade, é verdade. Agora, nesse período, Cadu, que você... Essa tua avaliação, que foi um game changer na tua carreira, você, na época... percebeu que não estava levando tão a sério ou você estava dando o seu melhor, mas isso não estava sendo suficiente? Eu não estava dando o meu melhor. É? Eu não estava. Essa foi a minha autoavaliação. Legal. Porque assim, eu percebo que a avaliação, seja ela dura, seja ela direta, ela sempre ajuda. Né? Se a gente tem um accountability, onde a gente sabe extrair daquele feedback algo que você pode trabalhar em você, construir, o resultado é sempre positivo. Né? Então, quando eu tive aquela avaliação e eu olhei, eu falei assim, gente, peraí, tenho espaço de tempo? Tenho. Né? Tenho como fazer melhor? Tenho. Então, para mim ficou nítido que eu tinha que correr atrás disso. Né? Que atingir aquela performance que era esperado de um profissional da UI. E embora tenha sido difícil do ponto de vista de tempo, né, de dedicação de tempo, não foi difícil do ponto de vista intelectual. Então eu percebi que eu tinha facilidade para aprender com autoestudo, eu tinha facilidade para ensinar, eu tinha facilidade para explicar, aprendia rápido aquilo que me explicavam. Né? Então eu precisava mesmo era dedicar tempo, atenção, né? Ter aquele comprometimento maior. Eu percebi isso. Quando juntou os dois, quando juntou a facilidade que eu tinha de aprender com o tempo que eu estava dedicando, a minha carreira começou a se destacar lá dentro. Né? E aí me tornei gerente em 2004. Fiquei 3 anos como gerente e me tornei gerente sênior. Foi no 3º ano de gerente sênior que eu tive aquela dúvida cruel, né? Qual vai ser minha carreira? Vai ser essa mesmo? Eu tinha 28 anos. Pensei, poxa, será que tem tanta gente que foi pro outro lado da mesa e não voltou? Muitos foram e voltaram, mas alguns não voltaram. E os que não voltaram estão felizes ou não estão? Comecei a conversar com o meu network, a galera que saiu. Comecei a conversar com os que voltaram, né? E achei que, puxa, podia ser uma oportunidade, um momento bom para eu fazer aquele teste.
Muitos não tinham essa dúvida. Muitos lá dentro, não, eu quero ficar, eu quero ser sócio. Meu objetivo é ser sócio. E eu não tinha essa certeza. Eu tinha dúvida. Fiz um assessment de carreira num escritório, numa consultoria com um profissional chamado Carlos Cabreira. Ele era, na época, um profissional muito, muito bem, acredito que até hoje seja, me desculpa, muito bem conceituado nessa questão de carreira executiva, né, para assessments de carreira, desenvolvimento de liderança, tudo mais. E nesse assessment de carreira, os pilares, né, do meu perfil vieram conhecimento técnico, liderança e qualidade de vida. Vieram os três. O que significa o perfil qualidade de vida? Significa que eu não vou ser totalmente feliz se eu não tiver tempo para outras coisas que eu gosto de fazer, além do trabalho. Então, eu parei para pensar e falei assim, puxa, eu gosto do que eu faço aqui, eu estou bem, minha carreira está indo bem, mas eu não tenho tempo para nada. Essa é a realidade, eu não tenho tempo para nada. E quando eu olhava para o lado, eu via os meus colegas da mesma forma, apaixonados pelo que faziam, mas ali de domingo a domingo, entregando relatório todo dia, né, fazendo reuniões e calls até tarde, virando noite em piques, né, em épocas de busy season. Eu falei, bom, vamos ver como é que é o outro lado da mesa. Comecei a conversar com algumas consultorias, evitava sempre processos em outras. Quando eu digo consultoria, me perdoa, é headhunters, né? Consultoria de executive people. E evitava outras consultorias tributárias, porque o meu foco era realmente mudar de atuação. Só que eu percebi que era um movimento difícil para fazer naquele momento. Por quê? Porque eu já estava como gerente sênior, a um passo de ou diretor executivo, sócio, né, aquela sequência de final de carreira final não, usei um termo péssimo, né? Não, mas o topo da carreira, isso, né? No topo da carreira. O mercado, ele absorve executivos que já tenham conhecimento um pouco do negócio, uma prática já comprovada, né, de liderança de time, de pessoas. E na Big Four nós lideramos projetos. Né? Na verdade, a gente não tem de fato um liderado fixo, você não tem um líder fixo. Né? São equipes diversificadas e projetos diversos. E a gente é um gerente de projeto. Né? Eu fiquei fazendo o processo seletivo durante um bom tempo, né, até conseguir a proposta da Cinemark. A Cinemark precisava de um gerente tributário para iniciar a área tributária. Eles estavam separando o tributário da controladoria, com reporte para o CFO, um dotted report para VP de Tax nos Estados Unidos. E seria uma área para ser criada mesmo, uma área que teria que trazer resultado para a companhia, minimizar risco, né, de autuação. Eles tinham muita expectativa que, tendo um gerente tributário, os problemas tributários se diminuiriam muito, né, ou acabariam. Então eu aceitei a proposta da Cinemark, né, embora o meu pilar técnico fosse diretos, né, nos últimos anos principalmente Global Tax Reporting, mas lá na Cinemark o foco maior, como todo B2C, como todo varejo de serviço, eram indiretos. Mas a consultoria te dá essa bagagem, né, de aprender a fazer boas perguntas. Isso. Né? Aprender a fazer boas perguntas, saber onde buscar a resposta, criticar a resposta que te dão. Exatamente. Então, a gente tinha um procedimento, acho que existe ainda, né, deve ter, se não mudou, mas havia um procedimento chamado revisão fiscal de balanço, onde a gente fazia perguntas para os clientes, e dependendo da resposta, nós levantávamos um problema ou não em cima daquelas contas. Então a gente aprendia a ser um pouco malicioso, tanto na forma, malicioso no bom sentido, né? Na forma de perguntar, como na forma de ouvir, para tirar a informação certa, para você não ser confundido, né, naquela informação. E eu sentei na cadeira da Cinemark com certo nível de insegurança na parte do indiretos, mas até na entrevista com a VP de Tax, ela me perguntou, mas você não trabalha com indiretos, né? E aqui tem muita coisa de indiretos, são os maiores valores. Como você se sente? Eu falei, me sinto seguro. Né? Me sinto seguro.
Foi a resposta que eu dei para ela. Na Sim. verdade, eu não estava 100% seguro. Aham. Mas se eu dissesse que eu não estava 100% seguro, o que eu estava fazendo ali? Mas em né? algum momento na tua carreira você se sentiu 100% seguro? Nunca, nem hoje. Exato, é isso. Nem hoje. É Tem isso. razão. É. Toda razão, Augusto. E comecei, então, na Cinemark com uma pessoa, um sênior na época, que fera no Indiretos. Eu levava ele para as reuniões, nenhum problema com isso. Levava ele, tirava todas as minhas dúvidas com ele. Eu acho que demorou, de 5 anos de Cinemark, eu acho que demorou quase 2 anos para eu começar a ir para reuniões com fornecedores e clientes sem depender dele. Com a segurança que eu precisava sem depender dele. E até para entender que você não era mais consultor, né? Que agora você era Exato. executivo. Exatamente, Augusto, exatamente. Vou até compartilhar uma experiência. A nossa carreira ela não é só a vitória, né? Ela tem a nossa carreira, como eu contei o exemplo da UI, né? Aquela avaliação game changer, mas ao longo da minha carreira executiva, até hoje, a gente coleciona erros e acertos. Sem dúvida. Sem dúvida, né? E dos aprendizados os primeiros aprendizados que eu tive na Cinemark, nessa mudança de tirar o chapéu do auditor e botar o chapéu do executivo, foi uma oportunidade de um benefício tributário que eles não estavam usando. E eu falei, poxa, a gente pode usar, é normal, é super seguro, né? Todo mundo usa. E o CFO falou, tá bom, prepara uma apresentação então para a gente falar com o CEO. A gestão lá sempre era muito próxima, né? Então lá era muito comum a gente tomar a decisão junto com o CEO, às vezes na mesma mesa, né? Era uma gestão muito, muito conjunta. E eu lembro que eu comecei a apresentação, o slide eu devia ter umas 6 ou 7 páginas, e eu começava com o arcabouço técnico, a evolução da legislação, né, decisões jurisprudenciais. E aí teve um momento que o CEO pediu para sair da sala, tinha que atender uma ligação, alguma coisa assim, e não voltou. Depois saiu o CFO, aí o CFO voltou e falou, Cadu, vamos marcar outro dia. Né? O CEO não vai poder voltar, a gente vai marcar outro dia. Só que, olha, Cadu, não dá para trazer uma apresentação com tudo isso para uma reunião dessas. A gente precisa só que você faça um slide com o que é o problema, o que é o benefício, qual é o impacto em cash, qual é o impacto em P&L. Só isso. Só isso. E dá para fazer em uma tela, né? Isso aí. Dá para fazer no one page. Isso, assim, isso. Dá para fazer. E aí eu falei, puxa vida, né? A minha imagem tá ruim, né? Pensei comigo, falei, acho que vou ter que trabalhar esse lado. Comecei a prestar mais atenção na parte de comunicação. Né? E foi bom porque logo no começo eu tive esse feedback, eu pude fazer o ajuste de rota. Correção de rota. E nas próximas eu fui acertando. Aí foi gradual, fui melhorando aqui, melhorando ali, sempre aceitando feedback, sempre. Eu tive a sorte desse CFO que me contratou na Cinemark ter sido um cara que tinha muita visibilidade do desafio que eu estava tendo na transição, né, nessa transição de carreira. Então ele foi muito coacher o tempo todo. Ele era um cara bem mentor, né, um cara que ele falava mesmo, olha, Cadu, isso é legal, isso não é, olha, Cadu, isso precisa fazer assim, assado. Então isso me ajudou a estruturar bem o crescimento da área. A área que inicialmente era esse analista sênior e 2 analistas júnior, e que só olhava para compliance, só olhava para entrega, ao final de 5 anos era uma área onde já havia um coordenador, esse analista sênior já se tornou coordenador da área, do time. A área tinha mais 4 analistas, um olhando para paralegal, outro olhando para planejamento tributário. Tinham incentivos, surgiram incentivos importantes na indústria do cinema naquela época, promovidos pela Ancine e pela Receita Federal. Né? Nós conseguimos estruturar a área de forma a capturar esses benefícios em cada projeto, sem a necessidade de consultoria externa. Fizemos trabalhos de recuperação de crédito
sem necessidade de success fee para consultoria interna, ou seja, as oportunidades foram... A gente, claro, precisava do braço de consultorias, contratamos Big Four ou boutiques para fazer o cálculo, o levantamento em si, com horas orçadas, mas nós identificávamos internamente as oportunidades. Né? Raríssimos os casos onde a oportunidade vinha de fora e você dividia aquilo no success fee. Foi um período assim de aprendizado e transição. Né? Contribuí muito com a Cinemark? Contribuí. Errei. Fiz acordos errados? Fiz. Eu fiz acordos que depois se voltaram contra mim. Né? No sentido, não se voltaram contra mim, acho que é um termo até injusto, né? Mas acordos que não se cumpriram e a área em si, a empresa, acabou sofrendo, acabou sendo penalizada por essas falhas. Então, esses pontos, Cadu, que você comenta dos erros ou dos pontos que se voltaram contra você, da questão da comunicação, qual foi a dificuldade de você chegar a essas conclusões? Você conseguiu chegar sozinho depois de um tempo, refletindo sozinho? Ou você teve a ajuda de um headhunter, de um mentor, de um coaching? Como é que se deu esse processo de ressignificar esses momentos? Legal, uma ótima pergunta, Augusto. Quando alguns erros, algumas falhas, a gente descobre sozinho, né? A gente percebe, poxa, errei. Vou lá falar para a diretoria que eu errei. Alguns não, alguém descobre, ou é o auditor que pegou aquela falha, ou a própria gestão pegou aquela falha, né? A Receita Federal pegou aquela falha. Então, no caso como o CFO, por exemplo, ali, naquele momento que ele te fala que não dá para ter uma apresentação daquele jeito, você, letra A, se sentiu injustiçado, poxa, que sacana, eu preparei isso aqui com o maior carinho e tal. Ou você na hora percebeu, puxa, eu realmente preciso mudar, eu estou fazendo errado. Como é que foi a tua sensação? Foi a segunda opção. A segunda? A segunda opção. Eu tenho um perfil, Augusto, que me é natural, aonde tudo que eu escuto, eu entendo que se a pessoa está falando é porque de alguma forma existe uma razão. Pode ser a razão dela, pode ser uma razão parcial, né? Mas eu não consigo citar um caso para você na minha vida toda, seja vida profissional ou pessoal, que alguma falha, algum comportamento, alguma coisa minha foi levantada e trazida para mim e eu não dei nem que seja uma razão parcial para aquilo. Né? Então, a questão do injustiçado, já senti algumas vezes, num primeiro momento já. Em algumas ocasiões houveram feedbacks quando que eu falei... mais jovem, né? Isso. Só que depois eu percebi, eu falei assim, poxa, mas na verdade fui eu que podia ter falado diferente ou eu podia ter feito diferente. Né? Então, esse sentimento de injustiça, ele morre rápido quando você consegue, né, ter um self-awareness de olhar para aquilo com um olho de humildade, né, de aprendizado. E então, no caso aí da Cinemark, os acordos, por exemplo, que eu acho que é super importante dividir isso com quem está na carreira executiva. A área tributária é uma intersecção de várias áreas na empresa. Né? Nós somos ali conectados com TI, com jurídico, com comercial, logística, operações, comercial. Não tem uma área da empresa que não tangencia a área tributária. Isso faz com que a gente tenha que, em muitos projetos, chegar em tomar decisões conjuntas. Né? E eu tomei decisões em projetos para dar um fast track, às vezes, para ter um quick win, por exemplo, mas que depois, lá na frente, o acordo não foi cumprido e a bucha ficou. Né? Então, projetos de TI, por exemplo, vamos dar go live na ferramenta, mas falta isso. Não, mas a gente continua, vamos dar go live só para a gente fechar o projeto, para a gente cumprir o KPI. Tá bom, ok, vamos lá. Aí depois aquilo saiu do roadmap e aquela pendência não foi resolvida. Então, eu tinha uma pendência lá... Tem algumas grandes mentiras, né, que se fala, uma delas é te pago amanhã, né? A gente brinca isso, né? Tem uma outra grande mentira que é assim, ó, vamos começar fazendo um manual e depois a gente automatiza. Você já ouviu falar isso? Não? Já, todo dia. Todo dia.
E não foi diferente, né? Então lá na Cinemark a gente teve rotatividade de pessoas, as pessoas que vieram não sabiam muitas vezes daquele compromisso, daquele acordo, daquela pendência, né? Depois que eu me movimentei, eu continuei tendo contato com a pessoa que assumiu a minha carreira, uma pessoa que fez carreira comigo, que a gente se conhecia de longa data, a gente continuou tendo contato, até mesmo em handover, né? Ah, Cadu, como é que tem isso aqui, como é que você tratava, tal. E ela ficou assustadíssima com a quantidade de pendências que tinha, com a quantidade de coisas que tinha em aberto para se dependendo desses projetos que não terminaram, né? Então eu falei, puxa, se eu tivesse feito acordos diferentes lá atrás, se eu tivesse protegido melhor a minha entrega, né? Eu teria gerado menos dor de cabeça para a empresa, ou teria talvez uma visibilidade, esses problemas estariam numa visibilidade maior do que tinham. Ou seja, existem, tá lá, tá parado, mas todo mundo sabe, até o CEO sabe, o CFO sabe, o auditor sabe. E não teria causado um espanto tão grande para a pessoa que me sucedeu, dado um trabalho tão grande, porque ela não tinha compromisso com aqueles acordos, ela não tinha... ela precisava resolver aquilo quanto antes, assim como eu, se estivesse lá, também precisaria resolver o quanto antes, né? Então eu acho que é importante essa mensagem de como a gente trabalha com as outras áreas, né? Sempre vendo que às vezes você tem um quick win aqui, você tem algo que você está perseguindo, que você pode dar um check, mas se não tiver 100%, se tiver um risco ali, se tiver uma coisa pendente, isso aí lá na frente vira uma bola de neve, ela começa pequenininho, vai virando uma bola de neve, né? E aí sai do controle. E aí vira um problema para você resolver ou para quem estiver no seu lugar resolver. Sem dúvida. Qual é o tipo de profissional que funciona trabalhando contigo, Cadu? Um profissional que goste de perguntar e de responder. Sim. Então quando brincam comigo, falam, você responde para quem lá, Cadu? Eu falei, eu respondo para quem pergunta. Sim. Sempre. Sim. Então, aquele profissional que gosta de trabalhar sozinho, fechadinho na caixinha, que gosta de fazer as coisas do jeito dele e que a gente não consegue ter um canal de abertura, de conversa, não dá certo. Nunca deu. Então, e eu diria assim que dificilmente dá certo, não com o Cadu, mas com qualquer outro gestor com o perfil do Cadu, né? A gente tem uma cultura na nossa área de troca, né? Nós temos reuniões técnicas, nós temos reunião de time semanal, temos reuniões weekly. Eu tenho weekly com o meu gerente, tenho weekly com o diretor Latam, Sofo Latam. Enfim, a gente chega... a gente trabalha de uma forma muito junta, né? Então sempre aquele perfil isoladão, né? Ele acaba sendo o que a gente acaba não tendo, né? Nas nossas empresas com essa estrutura assim mais. E você consegue focada. captar isso numa entrevista de algum potencial candidato ali para uma vaga? Às vezes é difícil, viu, Augusto? Difícil, né? Às vezes é difícil. Na entrevista a gente capta coisas mais macro, né? Eu entrevistei uma vez uma pessoa onde eu perguntei para ela, falei, se o deadline estiver chegando e o time não estiver entregando, aqui, o que você faz? Né? Qual é a sua postura? Você está vendo que, puxa, vai apertar. Eu fiquei esperando uma resposta do tipo, não, eu ajudo, eu ponho a mão na massa, eu vejo o que está faltando, eu vejo o que está precisando, né? A gente vai... A resposta que ela me deu foi, não, eu aperto o time. Não, eu faço acontecer, eu aperto o time. Eu falei, não quero alguém que aperte o time. Com certeza. Eu quero alguém que motive o time, ensine, crie, né? E esteja lá. Né? Na tua carreira hoje, Cadu, quando tu olha para trás, quantos anos foram total de consultoria e quantos anos já são como executivo? Quase meio a meio. Não, minto. Como executivo já passou. Eu tenho 24 anos de carreira e 11 como consultor, 11 de UI, 5 de Cinemark e estou indo para 8 de Pernod. E quando tu olha para o jovem Cadu, lá do McDonald's, que tinha sonhos, né? Tinha ansiedades, tinha medos, mas tinha
Sonhos, sobretudo sonhos. Os sonhos e os propósitos eles nos movem. Você acha que se tornou o profissional que sonhava ser? Olha, eu acho que eu não tinha. O Cadu do McDonald's acho que não tinha essa pretensão. Não. Não tinha. Eu achava legal, eu olhava o gerente de loja do McDonald's e eu achava que para mim o top era chegar ali. Entendi. Entendeu? Depois, quando eu fui para o banco e eu via a gerente de agência, os gerentes de conta, eu falava, puxa, um dia eu posso ser gerente de conta. Entendi. Quando eu fui para a Big Four, eu queria ser sócio. Né? O meu sonho era ser sócio. Então, eu acho que os nossos sonhos eles são dinâmicos, não são estáticos. Né? Acho que eles vão se adaptando e acho que isso é bom, sabe por quê? A gente nunca vai deixar de sonhar, você sempre vai ter algo com que perseguir. Né? Em termos de carreira, por exemplo, quando eu estava na Cinemark, naquele momento também de mudança, né, a proposta da Pernod veio sem eu procurar. Né? Eu não estava no momento em que eu estava lá, falei, puxa, meu ciclo aqui na Cinemark acabou, eu preciso olhar para fora. Eu conversei com o headhunter que me procurou especificamente porque falou, Cadu, eu estou trabalhando numa vaga que o perfil é você, cara. Quer conversar? Eu conversei e achei interessante por ser indústria, por ser B2B, algo que é diferente do que eu tinha lá, né? E que naquele momento fazia sentido para mim. Né? Sempre tive aquela preocupação de formar pessoas, formar sucessores. Aquele coordenador estava preparado para ser o meu sucessor. A VP de Dallas, do HQ, estava de acordo com a promoção dele, mas ele já estava em outro processo, ele já havia recebido uma proposta no mesmo tempo, no mesmo momento, de uma indústria também, para gerente, e acabou indo. O que mostra que ele estava bem preparado, porque não só eu que estava com ele enxergava, a liderança interna da Cinemark enxergava, como fora o mercado também o enxergava como gerente. Então, na Cinemark eu não tive a oportunidade de tê-lo como sucessor, mas ele foi formado, né? E foi como gerente para o mercado. Na Pernod, quando eu entrei, o desafio era, eu não conhecia nada de bebidas, e o desafio era trazer um viés novo para a área, um olhar novo para a área. Né? A cadeira de Head of Tax não era uma cadeira de Head of Tax, era uma cadeira de gerente tributário sênior de indiretos. Eu só cuidava de indiretos. Tinha uma gerente que cuidava do compliance, né, que já estava lá há mais tempo e que foi uma professora brilhante para mim naquela transição. O time era um time separado, tinha time no CD, time na fábrica, na outra fábrica, tinha uma galerinha no escritório que fazia mais a intersecção com as áreas de negócio. E depois tinha a parte tributária, a jurídica, legal, ficava com uma outra gerente, a parte de diretos, impostos internacionais, transações internacionais, ficava tudo com contabilidade e controladoria. Então eu focava no indiretos. Né? E a ideia era transformar aquela área numa área geradora de mais valor. Né? Era uma área muito focada no compliance, na entrega, né? Eles queriam uma visão mais estratégica. Apesar da altíssima carga tributária, né? Isso, principalmente pela alta carga tributária, a preocupação com o compliance sempre foi muito grande, porque qualquer problema em termos de procedimento gera um volume de dinheiro gigantesco. Tu tens um o volume é grande. Um palpite hoje, Cadu, assim, nesse contexto de reforma tributária? Eu vejo setores achando que que sairão ganhando, outros que talvez vão sair perdendo. Você tem um palpite se em 2026 você vai largar pagando mais imposto ou menos imposto? Tem alguma ideia sobre isso? Olha, eu tenho minhas calculadoras, eu tenho as minhas modelagens. Considerando um VAT Dual com uma alíquota conjunta de 27,5%, que foi o último estudo divulgado, não tinham ainda as exceções que entraram no final. Mas, considerando aquela alíquota, a gente pagaria hoje menos, a indústria, né, pagaria menos como um todo.
Porém, bebida alcoólica tem um fiel da balança chamado imposto seletivo. Seletivo, exatamente. Então, o que acontece? Com a reforma tributária, o imposto, a carga tributária do imposto vai para o produto. Né? Vai para o produto, vai para o serviço, você elimina o custo do resíduo tributário cumulativo na cadeia. Como a gente tem hoje, a indústria sofre muito com resíduo tributário de tudo que eu consumo. A gente tem um budget, por exemplo, gigantesco, né, de propaganda, porque nós trabalhamos com marcas premium, marcas que são um mercado de luxo, um mercado de bens de consumo de alto valor agregado. Então a propaganda é um custo fundamental para mim. Sim. E eu não tomo crédito de nada. Né? Tem o ISS na nota, tem o PIS/COFINS na nota, muitas vezes o material promocional tem ICMS na nota. Isso tudo vira custo. Quando eu coloco no papel tudo aquilo que eu elimino de resíduo tributário cumulativo e foco na alíquota do imposto que vai para a cadeia de forma não cumulativa e que morre com o produto, obviamente eu pago menos do que eu pago hoje. Né? Então, essa análise, quando a gente faz essa análise, fala, poxa, eu tenho uma chance de melhorar o meu CM, eu tenho uma chance de melhorar o preço final do produto para o consumidor. Porém, bebida alcoólica, tabaco, armas, defensivo agrícola, são produtos que estão na mira do imposto seletivo. Né? E esse vai ser o fiel da balança. Hoje a gente não tem ainda uma definição de qual modelo o Brasil vai adotar para imposto seletivo. Né? E isso pode trazer a gente para uma carga tributária até maior do que a gente tem hoje. Cadu, nessa tua trajetória de consultor, de executivo, trabalhando em alguns setores, aprendendo durante a jornada, todo mundo que vai para o LinkedIn vai te enxergar lá, o Cadu Lopes, enfim. Agora, quem é o Cadu que não está no LinkedIn? O que você faz nas horas vagas? A gente vinha falando aqui nos bastidores a tua nova atividade aí, né? Quem é o Cadu que não está no LinkedIn? Legal. Bom, o Cadu que não está no LinkedIn atualmente é um Cadu que troca fraldas, né? que dá banho, que desce para brincar no playground. E então hoje, né, atualmente, a minha rotina fora da empresa está muito, muito em cima da rotina familiar. Né? Eu tenho um filho mais velho, de 18 anos, que não mora em São Paulo, então de final de semana, às vezes eu tô com ele, vou almoçar com ele, vou visitá-lo. E então eu não tenho hoje... Eu tenho, assim, o que eu gostaria de compartilhar, que eu acho legal. Eu tomei más decisões nos últimos anos, né? No sentido de priorizar muito a vida profissional em detrimento de mim mesmo. Né? Eu não diria nem da vida pessoal, eu diria de saúde do Cadu. Né? Então eu ganhei, da época da pandemia para cá, ganhei 16 quilos. Né? E você sabe que 16 quilos com 30 anos a gente perde em 16 dias. Né? Com 45 já muda. A gente perde só os 16 dias e não perde nada de quilo. A gente muda o metabolismo. Né? Então, eu não deveria ter deixado acontecer as coisas que aconteceram, não deveria ter parado de fazer as coisas que eu parei de fazer, porque mudou rotina, porque chegou um filho, porque mudou o trabalho. Então, um aprendizado que hoje eu tenho, hoje eu estou mudando isso, hoje eu faço, na medida do possível, eu tenho o meu jiu-jitsu, eu tenho academia, né, eu faço... tento fazer escolhas melhores em termos de alimentação, né? Mas é um esforço que eu estou tendo agora para buscar aquela saúde que eu não teria se eu não tivesse descuidado lá atrás. Né? Então, para o pessoal jovem, para o pessoal que vem no gás, temos que dedicar, mas a gente tem que encontrar um ponto de balanço entre vida pessoal e vida profissional para que você cuide da saúde. Né? Então, alimentação correta, exercício físico, coisa que a gente tem que encaixar na nossa rotina executiva. Né? Sabe que se fala muito, Cadu, eu leio muita coisa que fala de conflito de gerações. E eu acho que esse aspecto e vários outros, a gente precisa aprender com a geração Z, porque a nossa geração, X ou Y, né, ela passou por isso que
que tu acabaste de comentar. Eu também tive uma época que perdi saúde, tomei remédio, tudo, e agora já de um tempo venho recuperando isso bem, né? E eu acho que essa geração que vem depois da gente, ela já vem com o chip do equilíbrio. Pois Isso é muito legal, sabe? Pois Tu tem essa visão também? Tenho sim. Eu, com a idade do meu time, não conciliava tantas coisas como eu vejo eles conciliando. Sim. Então eu concordo com você. A gente tem um aprendizado sim com essa galera. E é uma coisa que eu me lembro até de falas que do passado, né, em conversas. Eu lembro de ouvir a pessoa falando assim: mas poxa, o cara não tá nem aí pro trabalho, ele tá saindo sexta-feira mais cedo para ir pra praia surfar. Porque e quem falava isso era o cara que ficava trabalhando até tarde e ia de final de semana. Sim. Né? Hoje a gente não tem essa... eu acho que tanto a liderança que hoje existe, que sobreviveu, não tem tanto esse olhar de que você precisa chegar cedo e sair tarde para ser um bom profissional. Acho que hoje a liderança olha muito para a entrega, olha muito para a qualidade, né? O como e não só o quanto. Né? E a gente vê isso. Eu acho que talvez essa transformação tenha sido trazida por eles. Acho que sim. Né? Nós nos adaptamos como líderes, mas eles é que trouxeram essa pegada de: eu não vou parar de fazer a minha academia, não vou parar de surfar, eu não vou parar de fazer minha aula de canto, minha aula de guitarra. Então é um aprendizado. É muita pretensão. Eu vejo muita gente da nossa geração falar assim: porque no meu tempo, porque a gente... É muita arrogância. Eu acho que se a gente tiver a capacidade o autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento nos dá uma condição de olhar para essa turma que está vindo e a gente perceber que pode aprender com eles, também pode ensinar um pouquinho, né? Mas é uma troca. Eu acredito muito nessa questão de troca. Eles, por exemplo, hoje têm uma possibilidade, eles têm fontes de conhecimento muito melhores que as nossas. No nosso tempo a gente ia lá no FIPECAF, a gente fazia um curso. Essa turma hoje está aprendendo ouvindo um podcast como esse, está fazendo mentoria, está fazendo cursos de curta duração, está assistindo um filme e tirando lições de liderança, de gestão do tempo num filme, né? A gente não tinha muito esse olhar, né? Falando um pouco sobre essa questão de filme, de livro, pitacos culturais, Cadu, assim, o que além de pais e filhos, o que você anda lendo aí e assistindo nos streamings aí? Legal. Bom, eu trouxe algumas sugestões que eu acho que são livros e filmes que me marcaram, né? E que ajuda a construir um certo ponto de vista, né? Tanto para a carreira como para a vida pessoal. Né? Eu vou falar de 2 filmes aqui. Um deles chama Homens de Honra, com o Cuba Gooding Jr. e o Robert De Niro. Esse filme, quem tiver a oportunidade de assistir, ele mostra como que a determinação ela pode mudar, convencer pessoas que estão convictas, né? Nietzsche dizia que as convicções são correntes, são grilhões, né? Então tem pessoas que têm tanta convicção de algo que você não muda aquilo na cabeça dela. Nesse filme, o Cuba Gooding Jr. faz o papel de um negro na Marinha que queria ser mergulhador e não tinha mergulhador negro na Marinha. E colocaram ele ele conseguiu de alguma forma, né, ele conseguiu entrar no curso, mas a ideia é que ele não se formasse e o instrutor, o De Niro, tinha convicção que ele não ia se formar. E ele muda essa cabeça. Chega no final, o próprio instrutor é o cara que mais acredita nele, que ele pode ser o primeiro mergulhador negro da Marinha Americana. É baseado numa história real, inclusive, né? Pois é. Inspirado numa história real. Ele é inspirado, isso mesmo. É sensacional. Esse filme ele não é inspirado nele, mas um cara que eu sigo, fica aqui como dica cultural também, quem tiver interesse. Eu gosto muito do David Goggins, não sei se eu vou falar. Não conheço. Ele é um ex-militar também, norte-americano, ele tem 46, 47 anos aí.
É um cara que corre pra caramba, ele tem as maiores premiações do exército americano. É um cara sensacional. David Goggins. Tem um perfil bem legal no Instagram. Legal, eu vou procurar, fiquei Uhum. interessado. O segundo filme que me marcou muito é um filme chamado Rei Arthur, e a gente Uhum. tem vários Rei Arthurs, então esse é com o ator Clive Owen. Uhum. É um filme onde o Rei Arthur não é um rei, ele é um general, né? Uhum. Ele é romano e ele foi expatriado, né? Ele foi mandado desde criança para ser treinado em Roma como um general, e depois ele volta para a região dele, Uhum. da Bretanha, liderando o exército dele, que era um exército não de romanos, mas de soldados que serviam a Roma, que eram de outras tribos, de outras regiões que serviam a Roma, e eles tinham um período, um prazo para servir a Roma, e esse prazo terminava. Uhum. E eles tinham que fazer uma última missão, que era uma missão suicida. Era uma Uhum. missão impossível, antes deles conseguirem o livre conduto deles para estar fora. Fizeram cumprir a missão, conseguiram o livre conduto, e depois não lembro o rei ou acho que era o bispo, né? Quem tinha o poder desse conduto fez uma outra condição para o Arthur, e também era algo arriscado, era algo assim também muita chance de dar errado, e o Arthur falou: não, vocês não precisam estar nessa comigo, vocês estão livres, né? E o time e o pessoal ficou muito bravo dele ter aceitado, mas ele falou: eu sou romano, vocês não são, eu não posso recusar, vocês podem. E todo mundo foi com ele porque ele era o líder, porque ele inspirava. Então ele teve em todas as batalhas, né, com aquela galera. Então não era no final a obrigação que os unia, mas sim um sentimento de pertencimento, de liderança, que fazia com que todos fossem juntos se arriscar por ele, para ele não ir sozinho. Muito legal. Então esse filme, ele me marcou nisso, né? Quando eu assisti, para mim, eu falei: puxa, se um dia eu for um líder, eu quero ser um líder assim, que as pessoas se inspirem e estejam juntas, queiram estar comigo nos desafios, mesmo não precisando, né? Mas você já é esse líder, Cadu, e eu fiquei muito feliz Espero que sim. com a tua presença aqui hoje. Eu achei sensacional o Cadu, quando ele fala contabilidade não tem nada, vou ler aqui, eu escrevi, não tem nada de exatas, mas de humanas. Então, Cadu, você já é um líder inspirador, eu tenho certeza. O Cadu Lopes Obrigado. da Pernod Ricard. Obrigado, meu caro, Obrigado pelo convite. pela presença, viu? Eu tenho alguns avisos para dar aqui para nossa turma. Vocês sabem que eu estou voltando nessa temporada de 24, então eu vou me socorrer na minha colinha aqui. Você me acha nas redes sociais, sim. Eu sou Augusto Flores Oficial no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Meu website www.augustoflores.com.br. Lá você encontra meus livros, você encontra meus cursos, mentoria. Eu esse ano estou começando um novo projeto que é mentoria coletiva. Teremos um evento, Cadu, esse ano aqui em junho em São Paulo, intitulado MTX Mastermind, que tem a pretensão de reunir o mainstream tributário brasileiro para discutir questões de inclusão, diversidade, gestão, liderança, gestão no varejo, gestão de multinacionais, gestão da tecnologia aplicada à área tributária, saúde mental. Nós vamos estar com o meu querido amigo Daniel Mascarenhas falando sobre saúde mental. Eu estou animadíssimo com isso. A MTX Educação é um novo projeto, né, que tem novos experts, novos assuntos do mercado para a sala de aula. E o meu agradecimento de sempre ao meu patrocinador master, contrato renovado, Faria Lima, tudo dando certo de novo aqui em 24, a Bravo uma Tech com mais de 10 anos de mercado, com mais de 6 mil CNPJs atendidos. Aliás, Cinemark é cliente da Bravo, né? E eles atendem, eles estão fazendo um projeto, Cadu, muito legal de gestão da reforma tributária. Então hoje tem muito profissional da área tributária avaliando como é que vai fazer a gestão disso, o que eu vou terceirizar, o
que eu vou manter, o que eu faço co-sourcing, o que eu faço outsourcing. Chama a Bravo para fazer um diagnóstico para você, contextualizando isso tudo com muita tecnologia. Eu acho que por hoje era isso. Muito obrigado.